nome é Cleuciane Fialho, estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia na Universidade Única IAD, no Polo de Castanhal. Componho uma equipe de 4 alunas e nos foi designado a fazer o seminário interdisciplinar, onde a temática é a condição humana nas estruturas globalizadas, cultura e estranhamento. O subtema é globalização e seus impactos. E está subdividido em 4 partes. Primeira, introdução e a origem da globalização, que será apresentada por mim. Segunda, saúde e economia, que será apresentada pela aluna Andriele Andrade. Terceira, direitos humanos e espaço geográfico, que será apresentada pela aluna Rosângela Santos. Quarta, educação e política, que será apresentada pela aluna Sara Castro. Bem, como a primeira parte ficou a ser apresentada por mim e trata-se da introdução do trabalho e a origem da globalização, então começarei minha explanação. Boa parte dos historiadores consideram que a globalização é iniciada lá nas grandes navegações, a partir do momento que países europeus começam a ter contato com outros locais do mundo. Então já se percebe uma integração. Dessa maneira, a partir das grandes navegações, então o processo de globalização só vai evoluindo e causando os efeitos como aumento no fluxo de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de capitais, principalmente no mercado, trazendo até alguns problemas, como crises que têm tido repercussões ao nível internacional, fluxos de informações, a padronização de consumo e expansão, e a nível mundial, que vem fazendo com que as pessoas queiram adquirir bens de consumo que são produzidos em vários lugares do mundo, que vem gerando uma tentativa de padronizar o comportamento em formas de consumo, que infelizmente acaba levando a um dos aspectos da globalização, que são os pontos negativos, como desemprego, crises financeiras e econômicas em países desenvolvidos, podendo causar dificuldades nos investimentos industriais e custos reduzidos à tecnologia. Já em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar os produtores menores, criando até monopólios na economia. Já os pontos negativos da globalização é a exploração de matéria-prima e a mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos. Já os pontos positivos levam a ter acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente, mercados mais competitivos e inflação bem controlada, maior fluxo de capitais e investimento entre os países, de maior desenvolvimento tecnológico. No aspecto social, a globalização permitiu o encontro entre diferentes culturas e o desenvolvimento de setores como o turismo. Um dos efeitos da globalização foram as privatizações, que tem sido um dos principais fatores que demonstram que as políticas adotadas pelos países direcionam-se à globalização, além da diminuição das regulamentações e de burocracias que afastam investidores estrangeiros. A liberdade de comércio também é uma prática comum adotada entre diferentes países. No mundo atual, a globalização é crescente, sendo puxada não só pelas políticas adotadas, mas também pela diminuição dos custos, como transportes, que viabiliza os investimentos entre as fronteiras. Com a globalização, o mundo ficou pequeno para os negócios, principalmente com o crescimento desenfreado do setor das comunicações. Isso aumentou ainda mais a concorrência por um lugar no mercado, pois com toda essa competição, o consumidor saiu ganhando na qualidade dos produtos ou serviços no mercado. E quem mais sofre com essa corrida por melhores resultados é o meio ambiente, já que para alcançar tais resultados, as indústrias desmatam, poluem os rios e até o ar que respiramos, contribuindo com o aumento no buraco da camada de ozônio. É o que chamamos de efeito estufa, causando um superaquecimento em todo o planeta. A globalização também tem seus efeitos positivos no meio ambiente, com a preocupação em oferecer produtos de qualidade, com a preocupação que os mesmos não venham agredir o meio ambiente,
Por não ser interessante essa baixa na qualidade de vida, que consequentemente diminuirá a expectativa de seus consumidores. Podemos citar como exemplo os automóveis fabricados a partir do ano de 96 até os dias atuais, sendo que poluem 10 vezes menos que os fabricados nos anos 80, e a substituição do gás CFC em geladeiras e ar-condicionados por gases que não agridem a camada de ozônio. Outro efeito positivo da globalização no meio ambiente é que já existem empresas especializadas na produção de equipamentos de controle de poluição, sistemas de coleta, tratamento e reciclagem de resíduos, inclusive lixo urbano. Esses maus-tratos ao meio ambiente também será melhor combatido, pois percebemos que as entidades que combatem esse tipo de infração já estão sendo mais rigorosos com os infratores, pois seria interessante se houvesse uma legislação para todos os países com normas mais rigorosas na proteção ao meio ambiente. Boa tarde, meu nome é Andriele Andrade, eu vou falar sobre economia e a saúde. A economia é aplicada ao estudo da organização e funcionamento do setor da saúde, que pode ser definida como aplicação ao estudo, ao conhecimento econômico, ao campo da ciência e da saúde, em particular como elemento para a contribuição como administração do serviço de saúde. A área da economia da saúde é responsável por promover o uso racional e eficiente dos recursos públicos, a partir da contribuição de uma cultura do uso da informação econômica para tomadas de decisões. Em saúde, a saúde não tem preço, mas tem custo. Algumas deles são elevadíssimas para manter um hospital. Por exemplo, torna-se uma tarefa dispendiosa quando se olha para o números como a da atribuição sobre o medicamento, que chega a 31% dos impostos. Por sinal, são uma das principais razões de alto custo da prevenção de tratamento de doença no país. E isso porque, apesar da saúde ser um direito fundamental de decisões e cidadão e obrigação do estudo, esferas municipais, estaduais e federais optaram em tributar excessivamente todas as atividades ligadas à saúde, quase 40% do valor de bisturi a referente aos impostos. Falar sobre o papel da saúde na economia brasileira é um desafio para o setor, principalmente para a iniciativa privada. Infelizmente, ainda não há segmento na sociedade que avalia como sendo quase um crime o uso dos termos e reajuste de preços dentro da saúde. Porém, pelo contrário, apenas atrasaram as possibilidades de se construir um diálogo pautado no profissionalismo e nas reais necessidades de segmento e da população, para que o setor possa desempenhar o seu lado social, e é necessário que o lado econômico esteja equilibrado e que o sistema seja sustentável. Boa tarde, meu nome é Rosângela Santos e vou falar sobre direitos humanos e espaço geográfico. Os direitos humanos é um conjunto de direitos a ser segurado pela Constituição, que visa assegurar a dignidade e a liberdade de cada indivíduo, visto que a mesma sociedade tem valores a ser segurado para garantir a sobrevivência no espaço que vive. A pessoa humana ela é dotada de grande solidariedade, até que cada um usufrua da mesma liberdade, uma liberdade de expressão e oculta de gênero, de ir e vir, independente de raça, religião, idioma ou de qualquer outras condições, incluindo os direitos da vida. Mais ampla, os direitos eles são universais, igual e sem discriminação. A maioria dos países adotou constituições formal e básica.
Muitas das vezes, a linguagem utilizada vem dos instrumentos internacionais de direitos, que consiste principalmente através de direitos, dentre eles outros valores, que está no reconhecimento a ser visto e aceito pela comunidade de cada sociedade. Afinal, todos nós temos direito, independentemente quaisquer eles que sejam. O espaço geográfico é a ciência que estuda e transforma o espaço utilizado pelo ser humano. É a porção da superfície terrestre que abriga a sociedade e a explora os seus recursos naturais, pois ele é um resultado e também é um resultante das ações humanas. O espaço geográfico, ou seja, ele, é um processo pelo qual o homem transforma e habita para sua sobrevivência pelo surgimento do ser humano na sociedade antiga. Com o passar do tempo, o processo do espaço se transformou em produção para o estudo do espaço geográfico, que pode ser estendido como espaço natural modificado pelo homem por meio de seu trabalho, que é capaz de comportar vidas humanas. Boa tarde, meu nome é Sara Castro. Irei falar sobre a educação e a política. A globalização pretende unificar currículos e práticas, visando tão somente a instrumentalização do cidadão. Pode servir como base para novos objetivos de cidadania e libertação de uma história comum a todos os povos, contra as nações e economias denominadoras. Para que o cidadão chegue a esta reflexão, a escola deve fazer-se local de partilhar ideias e criar condições para que aconteça a percepção crítica das coisas, onde aprende-se a distinguir o que é bom do que não é, partindo-se do eu no mundo e do eu para com o mundo. Na escola, a palavra globalização deve ser ensinada e vivida, para além da compreensão de seu significado, compreendendo o que há por trás de toda a intenção política e socioeconômica da região na qual o aluno está inserido. A educação se adequa aos poucos a um novo paradigma trazido pelas transformações advindas de novas tecnologias. A relação do aluno com o conhecimento mudou. Portanto, mudar as práticas educativas e manter o professor atualizado é imprescindível. Aplicar novas práticas pedagógicas na utilização de jogos eletrônicos no processo de desenvolvimento da aprendizagem, onde, ao jogar, a criança fica com a atenção toda voltada ao jogo e tem de memorizar as regras e situações anteriores para poder solucionar o problema e avançar, levando em consideração o prazer que a criança sente ao passar de uma fase a outra. Tudo o que ela havia problematizado e assimilado deu resultado. O parâmetro curriculares nacionais norteiam-se pelos 4 pilares da educação: aprender, a conhecer e a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Aplicar estes 4 pilares da educação, em sua essência, permite orientar o aluno a tornar-se um cidadão que respeite as individualidades dos outros, na medida que deixe os conflitos e relações sociais em mudanças individuais. Observar que as novas tecnologias trabalham a favor do professor, se o mesmo estiver preparado para o uso delas, criando um ambiente fértil de novas ideias, mas saber que as mesmas tecnologias podem esvaziar conteúdos. A globalização tem exercido influências nas mais diversas formas e áreas nos dias de hoje. E uma delas é referente ao exercício da soberania, que tem sido ameaçado com as tecnologias de comunicação instantânea e os agentes econômicos. A cidadania é de maneira geral. Os direitos humanos são completamente dependentes da soberania, e caso ela seja extinta, corre-se o risco de voltarmos ao momento da história, onde o homem e o lobo, segundo a fala de Thomas Hobbes, onde cada um busca os seus próprios interesses, ou seja, uma sociedade individualista, onde cada um se preocupa apenas consigo. A
globalização na política. Os direitos humanos regulam o grau de intervenção que o Estado deve exercer em todas as áreas. O Estado tem que se preocupar em gerar garantia de trabalho, de remuneração justa, de proteção social, educação gratuita, pelo menos nos graus elementares, condições apropriadas de vida na esfera da saúde e em todos os setores onde há envolvimento de pessoas. De modo geral, podemos dizer que em relação aos direitos humanos, na prática, a teoria é outra. Todos alegam que os direitos humanos devem ser protegidos, que é um direito natural de cada pessoa, mas aonde há busca por sanções para aqueles que não cumprem e não obedecem a esses direitos. Exatamente, na esfera econômica, punindo nessa esfera que se encontra um meio para a realização dos direitos humanos. Por exemplo, só pode fazer parte da União Europeia e, consequentemente, receber todos os benefícios que um bloco econômico oferece os Estados regidos por uma democracia. Por quê? O modo que tratam os direitos humanos é diferente do modo que tratam os demais legislações ou acordos. São as grandes empreendedores que, na grande maioria das vezes, acabaram por passar por cima dessas leis, para que a tão idealizada globalização mundial, que na verdade é mais uma interação econômica, seja concretizada a qualquer custo.